Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre The Boys. Esse vídeo aqui na realidade vai ser um resumão sobre a terceira temporada, pra gente lembrar os pontos chaves, inclusive de Gen V também, e falar as minhas expectativas pra quarta temporada, pra vocês se conectarem com a série, até porque ela chega aí no Prime Video dia 13 de junho, com os 3 primeiros episódios, e depois um episódio por semana, e lógico que vocês podem contar com a cobertura semanal aqui no canal. Por isso vão ter spoilers da terceira temporada e de Gen V. E falando no Prime Video, sim, eles estão patrocinando esse vídeo, grandes parceiros aqui do canal. Quem é novo assinante tem 30 dias grátis pra aproveitar. É muito bom quando a gente ama a série e é patrocinada ainda. E lógico, pra não perder nenhum conteúdo de The Boys aqui no canal, não deixe de se inscrever e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, a terceira temporada ela já inicia logo com a morte da Becca e também a Stormfront desfigurada pelo Ryan. E a temporada inicia com o Ryan numa casa do governo ali junto com a Mallory, para que o Homelander não conseguisse encontrar ele, só o Butcher sabe a localização dessa casa. Principalmente depois dos direcionamentos da segunda temporada e dessa parceria, né, da Stormfront, a.k.a. Tempesta, que ela foi deixando cada vez mais o Homelander confortável com essa frase que ele sempre fala sobre proteger a própria espécie. E ele, inclusive, né, vê que quanto mais ele fica à vontade de fazer as coisas e as pessoas aplaudem ele pode ser o que ele quiser, ele vai ficando confortável com quem ele realmente é. Ou seja, ele vai ficando cada vez mais irredutível aqui ao longo da temporada. Que inclusive ele arma contra o Edgar. Ele acaba fazendo um acordo com a Newman, porque a própria Newman, ela tá começando a sentir medo do Homelander e tem medo pela sua filha. Então ela acaba fazendo um acordo com o Homelander que ela entregaria documentos que comprometeriam o Edgar, que ele teria feito coisas ilegais. Em troca, o Homelander daria um composto V para a filha dela, para que ela sempre tivesse protegida, ou seja, dificultando a possibilidade da morte dela, afinal ela poderia se proteger sozinha caso a Newman não estivesse por perto. E com isso, o Homelander ele teria mais controle da VOT, cada vez mais, desde a segunda temporada, né, a gente via que ele queria se envolver mais nas questões da VOT. Na segunda, inclusive, eles até chegavam a questionar, então ele começa até a ter algumas preocupações como ações, o comercial e etc, decisões que ele nem fazia ideia, né, para gerenciar a empresa, mas que ele não queria que tivesse alguém acima dele controlando tudo que ele fosse falar, tudo que ele fosse fazer. E em meio disso, né, os meninos, eles estão vendo essa crescente clara do Homelander, então eles estão atrás de uma suposta arma que existiria, que no passado ela também supostamente teria matado o Soldier Boy. Só que eles acabam descobrindo que a arma é o próprio Soldier Boy. Então o Butcher, ele faz um acordo com a Nina, que era tipo meio que a ex-chefe, né, do French. Só que isso acaba deixando inclusive o French em maus lençóis, porque ela meio que quer cobrar a dívida, né, desse favor aí que ela fez pra eles. O Soldier Boy, ele tava em um laboratório da Rússia e ele tinha esse poder, né, que muitas vezes era acionado por conta de gatilhos, geralmente com uma música que os cientistas russos, né, enquanto estavam mexendo ali nele, ouviam. Então quando ele ouve essa música, remete a esse momento, ele acaba ocasionando algumas explosões aí ao longo da temporada. Então o Soldier Boy, ele é completamente instável, até mesmo os meninos, eles estão tentando usar ele. O Butcher inclusive faz um acordo com ele, porque o Soldier Boy, quando ele acorda, a gente descobre que na realidade ele só estava naquele lugar porque os Payback, que era o antigo grupo da VOT, tipo 7, eles tinham armado para que ele fosse pego. Então ele quer retornar e ter a sua própria vingança. Então ele vai atrás dos TNT, por exemplo, do próprio Black Noir, que também fazia parte do Payback, e o Butcher, ele fala que ele ajudaria a encontrar cada um desses heróis se ele matasse o Homelander. Só que esse acordo do Butcher se complica mais ainda, principalmente depois quando a gente descobre que o gene do Soldier Boy foi o que originou o Homelander. E aí o acordo cai por terra porque ele tem orgulho do filho dele, mas logo também isso se desfaz porque ele começa a ver que o Homelander, ele é um bebê chorão, que é carente demais, e ele fala que jamais teria um filho criado dessa forma. E falando em gatilho, o Soldier Boy também é um tremendo gatilho pro leitinho da mamãe, e isso acaba inclusive gerando conflitos internos
internos. Nessa terceira temporada, né, os meninos eles têm alguns arcos separados. A gente tem o French, a Kimiko, o Leitinho tentando sim ir atrás do Soldier Boy, mas dentro das legalidades, né, porque ele não concorda muito a forma que o Butcher tá lidando ali com o grupo, como por exemplo usar o V temporário. Nessa temporada a gente vê o Butcher e o Hughie com poderes, mas são poderes por 24 horas que tem alguns efeitos colaterais. Depois a Starlight inclusive descobre que usando de 3 a 5 doses podia ser fatal. E como eu comentei, né, os meninos eles acabam tendo os arcos separados. O French e a Kimiko, eles são os mais distantes, né, dessa quest principal. E a Kimiko, principalmente, ela tem muitos questionamentos quanto ao poder dela. Em certo momento, ela chega a perder os poderes porque o Soldier Boy, né, aciona a explosão, só que isso acaba gerando algumas complicações, porque quando a Nina tenta pegar a dívida dela de volta ali com o French, ela não consegue proteger o French. Inclusive tem uma cena tensíssima que a Nina tenta fazer o French escolher entre a Kimiko e a antiga namorada dele, a Cherie, e a partir disso, a Kimiko começa a entender que o poder dela pode ser usado para algo bom, que no final das contas, a forma que ela foi criada, né, quando ela foi usada pelo Shining Light Liberation Army, ela de fato era usada como arma, como algo ruim. Então ela tinha isso muito internalizado dentro do trauma dela, mas aqui ela vê que ela poderia usar os poderes dela para algo bom. E obviamente eu não posso deixar de comentar que essa foi a temporada do Herogasm. Sim, o sexto episódio contemplou a loucura que é Herogasm. E foi nesse episódio, inclusive, que a Starlight se demitiu da VOT, abriu uma live porque ela utilizou a aceitação que ela tinha online e começou a falar tudo que a VOT escondia e o Homelander também. A gente, inclusive, vê em determinado momento da série, ela meio que pegando ele no pulo, porque ele começa a falar as coisas quando ela vai visitar a VOT já demitida, e aí ela pega o celular, tava em live, pega ele no pulo, ele fica completamente constrangido. Gente, essa cena é icônica. E obviamente, né, no final a VOT tentou descredibilizar a Starlight, falando que ela tinha se juntado a Kimiko, que era associada a Shining Light Liberation Army. Então, tendo em vista todos esses acontecimentos, a que pé a gente tá pra quarta temporada de The Boys? No final da temporada, a Maeve, ela salva todo mundo se jogando junto com o Soldier Boy ali do prédio da VOT, bem nesse momento que ele teria essa explosão. Ela acaba sobrevivendo à queda, só que na mídia ela é dada como morta. A Ashley, ela chega a ver em uma câmera de segurança que a Maeve de fato estava viva, mas ela apaga essa gravação, porque ela sabe as complicações que isso poderia ocasionar, principalmente pra Maeve, que vai ter a vida dela pacata com a Helena, que ela sempre quis. O Soldier Boy, ele voltou a ser entubado, só que dessa vez pela equipe da Mallory nos Estados Unidos, antes ele estava na Rússia, e o Homelander mata o Black Noir, porque o Black Noir sabia que o Soldier Boy era o pai dele e ele nunca tinha contado nada. E a Newman, ela vai se tornar vice-presidente. Além do acordo que ela tinha feito com o Homelander sobre o Edgar e a filha dela, ela fez outro acordo com o Homelander que ela daria a localização do Ryan. Em troca, ele mataria o Lamar Bishop, que era até então candidato à vice-presidência. E aí ele manda o Profundo fazer o serviço, o Bishop acaba morrendo na piscina. E por isso, ali no final da temporada, a gente vê a Newman sendo anunciada como a vice-presidente, ou seja, acumulando mais poder. A Starlight, né, como eu falei, ela se demitiu da VOT e ela acaba se juntando oficialmente ali com os meninos, que agora estão com o objetivo de ir principalmente atrás da Newman, já que ela acumula tanto poder. E que claramente está associada indiretamente com o Homelander, que também é o objetivo deles. O Profundo tá cancelado pela esposa dele, que escreveu um livro falando como que era estar casada com um marido narcisista. E no final, a gente vê o Ryan escolhendo o Homelander porque o Butcher foi grosseiro com ele, culpando ele pela morte da Becca, mas era uma forma só deles se afastarem. Só que quando ele falou a mesma coisa pro Homelander, o Homelander acolheu ele. Então ele ficou com quem ele se sentiu acolhido. E aí, né, a gente tem aquela cena final da temporada que o Homelander vai apresentar o filho dele pra legião de fãs dele, só que uma pessoa acaba atacando uma latinha nele e o Homelander mata ele na frente de todo mundo. A gente já tinha visto uma cena do Homelander imaginando ele matando todo mundo na segunda temporada, que é super impactante, e aqui ele de fato faz isso, tá certo? Não foi uma multidão, foi uma pessoa, só que o que surpreende ele é que ele tem mais ainda a aprovação das pessoas. Inclusive, quem começa a aplaudir primeiro é o marido da ex-esposa do Leitinho, que ao longo da temporada, né, a gente vê
ele cada vez mais ficando fã e concordando com as falas duvidosas do Homelander. E além disso, né, eu não poderia deixar de falar de Gen V, que é um spin-off direto, que nem eu falei nos meus vídeos na época da cobertura de Gen V também. Gen V é um spin-off que, diferente dos outros que a gente vê, tem mudanças diretas do que a gente acompanha em The Boys. Inclusive, o próprio Eric Kripke falou que o final dessa quarta temporada também vai ter mudanças muito importantes para a segunda temporada de Gen V, que também já tá confirmada. E assim vai seguindo, porque a quinta temporada de The Boys também já foi confirmada antes mesmo do lançamento agora da quarta. Então vamos lá, quais que são os pontos principais do final de Gen V que a gente vai ver refletir aqui na quarta temporada de The Boys? Em Gen V, a gente viu que o Dr. Cardoça, ele fez um vírus anti-sup. E esse vírus, ele tá na posse da Newman. E lá na cena pós-créditos que a gente vê em Gen V, a gente vê que o Butcher descobre que tinha aquele laboratório de sup na Goldolkin, e também pelos trailers dá a entender que a partir dessa cena ele tem conhecimento sobre o vírus anti-sup. E além disso, né, os que eram os guardiões de Goldolkin, eles têm em posse da VOT bem parecido com o que a gente vê a Maeve naquela parte meio de laboratórios escondido, que até a mãe de Starlight ficou em um desses lugares. E também, né, o envolvimento da Kate e do Sam com o Seth, que a gente já viu eles também no trailer da quarta temporada de The Boys. Dito tudo isso, quais são as minhas expectativas e quais perguntas eu quero que esteja respondida nessa quarta temporada de The Boys? É o que eu mais quero saber. A primeira coisa é ver essa crescente do Homelander versus a Starlight. A gente viu, inclusive, no marketing que teve ali na CCXP, que isso foi bem forte. A gente vê que tem programas, né, do Coleman que vai distorcer bastante as coisas que a Starlight fala e faz. Então acredito eu que o Homelander ele vai utilizar meio que da mesma façanha da Starlight, só que para distorcer. Ou seja, criar fake news ali, né? No caso, a Starlight, né, ela utiliza suas redes sociais e a força dela para mostrar a verdade sobre o Homelander e a VOT, e eu acho que o Homelander ele vai utilizar da mesma artimanha, só que criando o quê? As fake news, né? Então, distorcendo as falas dela, criando situações que não são verdades. E outra coisa que, revendo a terceira temporada, eu fiquei curiosa e que eu não tinha me atentado tanto até então, são duas questões. Primeiro, sobre a filha da Newman, né? Já que agora ela tem poderes, será que vão utilizar ela? Será que ela vai ter mais importância nessa quarta temporada? E também, na batalha ali final com Soldier Boy, Homelander, todo mundo, a Maeve, etc., a Maeve chega a enfiar um metal na orelha do Homelander, e eu fiquei me questionando se o Homelander viria a ter alguma sequela que a gente veria nessa quarta temporada. E, obviamente, a pergunta principal desde Gen V é como que esse vírus anti-sup vai ser utilizado, até porque a gente sabe que a Newman é uma sup, mas não é um conhecimento público, até porque as falas dela são bem anti-sup. Se os meninos vão ter acesso, assim como eles tiveram acesso a The Boys, como que vai ser utilizado isso? Até porque, assim, uma vez que eles têm a posse desse vírus, pode acabar qualquer sup. E a gente sabe que o Eric Kripke, ele falou que vai fazer temporada de The Boys até onde der. Então não vejo tendo um planejamento tão cedo de acabar, que teria possibilidade, né, com esse vírus. Então tô muito curiosa de como ele vai ser introduzido, se vai ser utilizado, como vai ser utilizado, se vai ser utilizado em pequenos locais, né, por exemplo, laboratórios para inimigos específicos. Enfim, é uma arma muito poderosa que a Newman tem em mãos e que pode prejudicar ela mesma. E ainda, né, nessa questão de Gen V, como que a Kate e o Sam vão ser introduzidos aqui, né? Tem uma teoria muito forte desde Gen V que as pessoas falaram que ele poderia ser o substituto do Black Noir, principalmente porque eles têm uma mente muito parecida, né? O Black Noir teve todo um episódio aqui na terceira temporada que era com desenhos para externalizar o que se passava ali, os traumas dele, principalmente com o Soldier Boy, e o Sam tinha um pensamento muito similar, só que com bonecos. E nos trailers da quarta temporada de The Boys, a gente viu que o Black Noir tá lá. Obviamente o Homelander não quer que vaze, né, que ele matou o Black Noir, então poderia ser um fácil substituto, sem anunciar nenhuma morte, mesmo que não fosse ligada diretamente, né, ali ao Homelander. Enfim, tô bastante curiosa a que rumo vai tomar aí a história do Black Noir, como que vai ser toda essa relação do Butcher em estado terminal. O Rio, ele não tá aparentemente em estado terminal, mas a gente viu na terceira temporada, né, que ele já tava com o ouvido sangrando ou saindo um líquido escuro, né, então também tô bem curiosa de saber como que vai ser isso. E a partir disso, né, a gente sabe que ele tem um tempo curto para resolver as coisas, e acredito que por conta disso que ele vai procurar o personagem do Jeffrey Dean Morgan. Eu tô
curiosíssima de saber qual que vai ser a importância, qual que vai ser o envolvimento com o Butcher. Então, assim, tem muita coisa pra acontecer, tem muita coisa pra desenvolver, além de novos arcos que muito provavelmente a gente vai ver e que a gente não tem ideia alguma pelos trailers, porque eles sempre guardam muitas coisas que sempre deixa a gente de queixo caindo assistindo os episódios. E, obviamente, a gente vai comentar todos esses detalhes aqui no canal. Lembrando vocês que os 3 primeiros episódios estreiam no dia 13 de junho no Prime Video, depois vai ser um episódio por semana, e quem é novo assinante tem 30 dias grátis para aproveitar, então aproveita já para maratonar as 3 temporadas de The Boys, a primeira temporada de Gen V, para ir com tudo aí para a 4ª temporada. Ao todo a temporada vão ter 8 episódios, mas deixa aqui nos comentários o que você mais está empolgado para ver, o que mais você quer ver desenvolver, teve mais algum detalhe que eu não falei e acabei esquecendo? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!